Olá, gente, tudo bem? Então esse aqui vai ser o primeiro de alguns vídeos que eu vou fazer sobre óptica física. Então basicamente a ideia da óptica física é, para além da óptica geométrica, que só olhava geometria e imagens formadas por raios que podem refratar, refletir em espelhos ou lentes, né, e formam imagens, tudo bem? A gente não precisa na óptica geométrica analisar a natureza ondulatória da luz, tudo bem? Já na óptica física, a gente vai estudar o efeito que essa natureza ondulatória, como por exemplo fenômenos de interferência ou difração, causam, né, em efeitos ópticos, tudo bem? De forma bem geral. E para introduzir esse tópico, então a gente começa com o experimento mais clássico, certo? Possível de interferência, né, que é o experimento de Jung. Ok? Então a gente tem ele aqui, o esquema. Basicamente ele é bem conhecido e bem estudado, né, em ensino médio. Então basicamente o objetivo desse primeiro vídeo é a gente estudar esse experimento de Jung, tudo bem? À luz do formalismo de descrição de ondas eletromagnéticas que a gente tem até aqui, tudo bem? Analisar o efeito aí de a gente modelar essas ondas eletromagnéticas, como a gente faz essa interferência com duas fontes pontuais, tudo bem? E então a gente começa a adicionar complexidades a esse sistema, tudo bem? A gente pode olhar mais fendas do que duas. A gente pode trocar uma fenda pontiforme por uma fenda espessa, tudo bem? E então investigar quais os efeitos dessas outras complexidades no nosso padrão de interferência, tudo bem? Então a ideia é que a gente aprofunde isso e esse tipo de experimento tem várias aplicações, tudo bem? Quando você vai querer investigar coisas micrométricas, tá? Ou até nanométricas, ou até escala atômica, tudo bem? Esses fenômenos de difração são muito importantes para você poder investigar essas estruturas aí muito pequenas com radiação. Então, basicamente, o que consiste o experimento de Jung? Tudo bem? Então, você tem uma fonte de luz, vamos supor que é uma fonte, incide uma onda plana, tudo bem, sobre ela. Tá? No nosso caso de ondas planas em geral, a gente nunca vai se preocupar, a gente não se preocupou até aqui com, por exemplo, fenômenos de decoerência, que podem ser ao longo do tempo ou ao longo do espaço. Tudo bem, a gente sempre jogou isso aí para debaixo do tapete, nem sequer comentamos a respeito disso. Tudo bem? Mas quando você vai para uma realização experimental, você precisa fazer primeiro uma seleção aqui de um ponto, tá? Vai ser a sua referência aí de fase, certo? E então você vai passar essa onda, ela vai difratar e vai chegar no ponto 1 e 2. Tudo bem? Então a ideia é que esse primeiro passo simplesmente é garantir que os pontos 1 e 2 estejam em fase, tudo bem? Ou então se não estiver perfeitamente alinhado ali, perfeitamente simétrico, que eles tenham uma defasagem fixa, certo? Que a luz emitida por né, a fenda 1 ou a fenda 2, elas têm uma relação de fase bem definida, né? Porque essa relação de fase bem definida é condição necessária para a existência do padrão de interferência, tudo bem? Mais à frente, no final desse vídeo, a gente vai discutir um pouco o que aconteceria se a gente não tivesse essa diferença de fase bem definida, tudo bem? Então, basicamente, a onda ela incide sobre as fendas 1 e 2. Essas fendas funcionam como fontes secundárias de luz, difratam-se de novo, e após espalhar-se, né, as radiações, né, os raios de luz, né, ou outro tipo de radiação eletromagnética que saem de 1 e 2, podem interferir a longas distâncias. A gente colhe o efeito dessa interferência em um anteparo aqui. Vamos colocar aqui o nome dele, né, esse anteparo, localizado a uma distância d. Tudo bem? Então, a depender do ponto que você esteja investigando, né, diferentes ângulos θ, divisado, você pode ter máximos e mínimos. Tudo bem? Atualmente a gente pode fazer esse d muito maior do que o a, distância entre as fendas, e o lambda, comprimento de onda da radiação, tá? Ou não, a gente no final a gente vai basicamente aí se preocupar em termos desse θ, tá? Então nem precisa dessa aproximação aqui. Tudo bem? Então, como é que a gente faz um estudo de padrões de interferência? Tá? Então, eu vou fazer aqui passos intermediários, são sempre necessários para você poder fazer esse tipo de coisa de maneira geral. Tudo bem? Então, primeiro, vamos investigar qual que é
o modo como nós escrevemos os campos, certo? Então, você tem um campo elétrico gerado pela fenda 1, tudo bem? E da fenda 1 até um ponto P de interesse eu tenho uma distância R-, tá? Essa distância aqui, como vocês podem ver. Até a fenda 2, nós temos um R+, certo? Então, R- e R+ são ligeiramente diferentes, certo? E a gente, para auxiliar, a gente ainda vai definir aqui um R0, que seria esse centro geométrico aí das fontes, tudo bem? Que a gente vai mostrar que seria um R médio aí entre o menos e o mais, tudo bem? Então, como é que funciona o campo elétrico gerado pela fenda 1 a fenda 2 em P? Tá? Então, primeiramente, você tem uma amplitude que não precisa ser necessariamente igual, gente, porque as distâncias são diferentes. A gente viu, por exemplo, em ondas esféricas, que à medida que eu me distancio da fonte, espera-se numa onda esférica ou até uma onda cilíndrica também, que para a gente garantir aquele fluxo de energia contínuo no espaço, a amplitude caia um pouco. Tudo bem? E mais um fator aqui de cosseno de Kr menos ômega t, pode até ter uma fase que a gente pode absorver mudando o instante inicial de tempo. Tudo bem? E um fator aí de polarização N qualquer. Vou supor aqui por enquanto que trata-se de uma onda linearmente polarizada, mas não faz grande diferença se você para adaptar esse formalismo para ondas gerais, certo? Vamos lá, então. A diferença de caminhos ela tem dois efeitos, um na amplitude e um nessa fase, nesse termo Kr, tudo bem? Para uma diferença de caminho da ordem de comprimentos de lambda, tá? Então a gente verifica que a diferença das amplitudes é uma coisa muito irrelevante, tá? Então, esse R, a ideia é que ele seja muito maior do que um lambda, ou outro lambda, etc. Tá? Então, a variação aí que a gente vai ter desses comprimentos de onda, eles são desprezíveis. Então, na prática, a gente vai supor é que essas duas amplitudes, elas são aproximadamente iguais. Aproximadamente iguais a um certo A0. Ok? Então, a gente vai colocar aqui esse A0. Tá? E a gente vai se concentrar no efeito que realmente gera o padrão de interferência, que é a diferença dos R's, mas dentro do argumento do cosseno, porque ele está multiplicado, é um ΔR muito pequeno, mas que está multiplicado por um K. Tudo bem? Então, na verdade, o que isso implica é que qualquer mudança de comprimentos de viagem, né, de caminhos ópticos, é da ordem de lambdas, isso aí vai influenciar fortemente esse cosseno desse ângulo, tudo bem? Então a gente pode passar desse domínio real para o domínio complexo, que está aqui, que basicamente é a gente absorver o N, né, a polarização no geral, esse caráter vetorial dentro do A, tá? E a gente ter aqui esse exponencial complexa no lugar do cosseno, porque o exponencial complexo é mais fácil de se trabalhar do que funções trigonométricas. Tudo bem? E aí, para antepar os distantes, esse D muito longo, tudo bem? O que que acontece? Esses três raios, esses três caminhos que vão da fenda 1, do centro da fenda 2, tá? Eles têm que se encontrar naquele ponto P muito distante. Então, à medida que esse ponto P fica muito distante com esse D grande, certo? Acontece que esses três raios eles ficam basicamente paralelos, gente. Então, observem isso aí que é bem interessante. É como, por exemplo, se você estiver na sua casa, o seu amigo está no quarteirão do lado e vocês dois estão olhando para a Lua. Vocês olham para a mesma direção. Por quê? Na verdade, vocês estão olhando em direções ligeiramente diferentes, uma diferença muito pequena, de tal forma que essa diferença aí só vai se encontrar lá na Lua, muito, muito distante. Ou seja, na prática, vocês aí estão desenhando aí linhas, né, quase paralelas, que se vão se encontrar no temporal muito distante. E aí, isso aí garante, né, esse fato de D muito maior do que o A, tá? Em particular, o A que importa aqui, garante que esses raios saem quase paralelos. De tal forma que essa diferença de caminho entre o R- e o R0 passa a ser igual à diferença de caminho entre o R0 e o R+, que está aqui indicado em roxo, aqui na esquerda. Tudo bem?
E aí, como é que eu calculo essa diferença de caminho? Basicamente, baixando aí perpendiculares de um raio em direção ao outro, que são essas retas aqui em azul. Então, aqui eu tenho 90 graus e aqui eu tenho 90 graus. Basicamente, se eu definir esse ângulo θ, tá, como sendo essa inclinação aqui, que caracteriza o ponto P do anteparo, certo? O ponto P aqui no anteparo distante, com respeito ao centro, né, esse θ passa a se repetir, que está aqui, ele se repete aqui e se repete aqui nesse triângulo, tudo bem? Então ele se repete aqui e eu tenho, certo? Essa é a diferença de caminhos. Eu tenho um A sobre 2, da metade do ponto até o R+, ou do R- até o R0. Esses dois triângulos são congruentes. Eu tenho um A0, projeto com θ, tenho um ângulo reto, posso fazer então uma projeção aqui, dizendo que esse ΔR, ele é A sobre 2 seno de θ. Tá? Então, portanto, o R- vai ser o R0, que é o R médio, menos essa quantidade, A seno θ, tudo isso sobre 2, e o R+ é o R médio mais A seno θ sobre 2. Então, eu tenho o caminho óptico da primeira fenda, o caminho óptico da segunda fenda, certo? Ok, então vamos substituir esses dois caminhos, R- e R+, nas expressões de campos elétricos, tudo bem? Aqui tomando a parte complexa, notação complexa, certo? Então, o que isso aí ajuda a gente, essa notação complexa? Percebam que a gente troca aqui o R- por R0 menos A seno θ. Tá? E eu vou usar a propriedade da função exponencial. Um exponencial de uma soma de termos, eu vou quebrar no produto de duas exponenciais. Uma vai ser o A0 e o fator de fase associado ao ponto médio, vezes um segundo termo aqui, associado a esse menos ΔR. Tá? E o mesmo acontece para a função de baixo. Você tem aqui, de forma análoga, esse termo aqui agora com mais, tá? Eu coloco em evidência o mesmo termo aqui. E agora vamos colocar aqui em outra cor. Aqui eu tinha antes um sinal aqui de fase com termo negativo, agora eu tenho com um termo positivo. Esses termos aqui em vermelho, na esquerda, são iguais. E o meu campo elétrico resultante ele é obtido pela superposição desses dois campos. Então, eu vou somar os dois e colocar em evidência esse termo aqui da esquerda, que é o vermelho, que eu vou chamar simplesmente de E0. Então, esse E0 seria o campo elétrico gerado se houvesse uma única fenda no ponto médio. Tudo bem? Então, vou colocar isso aqui em evidência. E o que acontece? Eu tenho que o E1 e o E2 podem ser escritos em termos de se E0 multiplicado por um fator de fase, né, que é menos uma fase para o de cima e mais uma fase para o de baixo. E agora a gente passa para a superposição desses dois campos elétricos. Ok? Então vamos somar os dois e, como eu falei, colocar em evidência o E0. Então, agora vai ficar uma conta de números complexos bem tranquila. Coloco o E0 em evidência, esse cara é complexo, mas pouco me importa. Quem vai ditar a regra aí do padrão de fração vai ser esse termo aqui do padrão. Eu tenho um número complexo mais o conjugado dele, posso abrir em parte real, cosseno mais i seno θ, o mais i seno menos i seno somados cancelam e eu fico aqui com duas vezes um cosseno desse argumento aqui. Então, fica um cosseno do Ka seno θ, tudo isso sobre 2, cosseno mais cosseno, 2 cossenos, E0. Tudo bem? Então, fica assim, uma amplitude E0 multiplicado por um fator de interferência de 2 cosseno, certo? E eu posso, por exemplo, recuperar todo o meu campo elétrico real, né? Basicamente pegando aqui aquele E0, né? Aquele E0 seria uma amplitude A0 constante, pelas nossas aproximações, um cosseno de KR0 menos ômega t e o nosso fator de polarização N. Esse aqui seria o nosso campo elétrico no ponto P, certo? Então, a gente teria essa expressão aqui. E aí, se a gente quiser a amplitude do campo elétrico que oscila em P, basicamente tem que olhar. Separa esse fator de direção, separa esse cosseno, todo o resto é amplitude.
é uma amplitude que depende de onde o ponto P está localizado. Esse ponto P é caracterizado por um θ, e ele vai dar, portanto, uma amplitude AP, uma amplitude do ponto P, que é 2 cosseno a zero. Então, esse 2 cosseno de alguma coisa, naturalmente ele varia entre 0, né, o cosseno pode ser nulo, e até 2 a 0. Se esse cosseno for menos 1, basicamente você vai ter o 2 a 0 de novo, sendo que com uma inversão de fase, que na hora de você ver uma franja ali clara, pouco importa, o que importa é o módulo. E se a minha amplitude, certo, ela pode ser desde 0 até a amplitude multiplicada por 2 e a intensidade varia com o quadrado da amplitude, tá? Pegando esse fator de 2 eleva ao quadrado, a gente sabe que a intensidade máxima vai ser 4 vezes a intensidade de uma única fenda sozinha. Tudo bem? Isso aí é consequência desse padrão de interferência, certo? E a mínima intensidade, naturalmente, vai ser 0 quando eu tiver aí uma interferência destrutiva. Tá? Então, a gente pode agora, com essa expressão aqui, determinar, por exemplo, quais são as posições de franjas claras e franjas escuras. Somente é isso que a gente quer calcular quando você quer descrever esse padrão de interferência. Tá bom? Então, franjas claras e escuras. Comecemos com as franjas claras. Basicamente é uma interferência construtiva que vai acontecer. Isso aqui acontece quando aquele cosseno ele é mais ou menos 1. E aí, quando ele é mais ou menos 1, a gente vai ter que a amplitude do campo elétrico no ponto P ele é 2 vezes o que seria com uma fenda só. Esse cosseno mais ou menos 1 acontece quando esse argumento Ka seno θ sobre 2 é um múltiplo inteiro de π, ou seja, vai ser um m vezes π, onde m é um número inteiro, tá? Então, 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, por aí vai. Tá? Então, isso aí é uma forma de você calcular, mas a gente acaba fazendo em termos do lambda, né? Que fica uma grandeza mais amigável. Então, você pode trocar o K por 2π sobre lambda, certo? E aí cancela, olha só, cancela esse 2 com esse 2, cancela esse π com esse π. Eu isolo o seno de θ e fico com aquele lambda embaixo, sobe. Então, fica m vezes lambda sobre a. Tá? Aqui o a está multiplicando lá e desce. Então, seno de θ igual a essa quantidade aqui vai fornecer para a gente a posição das franjas claras. Ou seja, a, quando m igual a zero, um máximo central, certo? E a primeiros máximos, quando a gente tem que seno θ é lambda sobre a. A segundos máximos, né, um para a esquerda, um para a direita, ou cima para baixo, dependendo de como está a sua figura, com 2 lambda sobre a e menos 2 lambda sobre a, né, para a esquerda, para a direita, para cada lado da interferência. Tudo bem? Então aí você calcula as franjas, né, claras e as franjas escuras, naturalmente, você vai fazer agora de maneira análoga a conta, né, com esse cosseno desse argumento igual a zero. Né? Isso acontece quando Ka seno θ sobre 2 vai ser π sobre 2, ou seja, 90 graus, vai ter um cosseno zero, e 90 graus mais meias voltas. Tá? Então, mais π mπ. Tá? Então, π sobre 2 mais o número inteiro de meias voltas, ou seja, m vezes π, onde m é um inteiro. Certo? Então, fica basicamente a mesma conta, só adiciona esse π sobre 2 aqui que você vai ter. Então, vai cancelar, olha só. Esse 2 cancela com esse 2, esse π cancela com esse e esse π. Divide por π, né? Fica esse 1 meio. E basicamente a conta é igualzinha, exceto por esse m mais meio. Então, seria um número semi-inteiro. Tá? Então, 1 inteiro mais 0,5. Tá? Então, se a gente olhasse aí nos senos, a gente teria que estar em espaçados em termos de seno. Ou se você tivesse para muito longe, como é a nossa condição, a gente pode usar a aproximação de ângulos pequenos até, e a gente vai ver espaçados os máximos e os mínimos. Tudo bem? Então, essa é uma característica de quando você tem pontos distantes, certo? E essas relações aí acontecendo. Tá bom, gente?
E aí, só para encerrar esse primeiro vídeo sobre interferência, tá? A gente vai reforçar um pouco agora qual que é a importância disso, né? A importância da coerência para não só esse, como para qualquer padrão de interferência e difração, certo? Então, para você ter essa questão de ter uma interferência entre duas ondas, né? Você precisa garantir que essa diferença de fase ela é bem definida, tá? Então, essa é a chave de tudo, para você ter qualquer fenômeno de interferência. Então, se você tivesse sem aquela parte, aquela primeira parte para selecionar uma fonte de onda com fase bem definida, tá? Se eu troco aquele primeiro anteparo por qualquer coisa, por exemplo, eu vou tirar aqui luz de uma sala e está vindo luz de baixo, de cima, da esquerda, da direita e tal, o que acontece? Quando você tiver essa dupla fenda aqui, essa fenda 1 e 2 vão receber luz de fases completamente aleatórias. Tá? Então, na prática, você tem as fendas 1 e 2 com, sim, uma diferença de caminhos ópticos, tá? Porém, com uma fase aleatoriamente distribuída. Então, vamos ver o que acontece quando você tem essa fase aleatoriamente distribuída. Então, o que vai mudar na conta? O campo E1 será um E0 elevado aí KR0 menos ômega T, certo? O E2 vai ser um E0 vezes um KR mais menos ômega T mais um θ, tá? Então, aleatório, tá? Antes a gente até chamou isso aqui de A, mas tudo bem, a letra que você vai usar não importa tanto, tá? E esse θ, ele vai ser uma fase aleatória, tá? Uniformemente distribuída entre 0 e 2π. O que isso quer dizer? Quer dizer que o θ pode assumir qualquer valor entre 0 e 2π, tá? Nesse intervalo inteiro, com igual probabilidade, tá? Então, você vai sortear ali ao longo do tempo e essa fase vai oscilar de forma completamente aleatória. Então, se isso acontece, o que você vai ter? Você pode fatorar, você pode somar esses dois campos e somá-los, né? Fatorar, antes a gente fatorou o campo elétrico do ponto médio, para ficar mais bonita a conta. Mas a gente pode fatorar aqui, por exemplo, o campo E1 completamente. E aí o campo E1 vai ter uma diferença de fase entre a primeira e a segunda onda, né? Seria esse ΔR completo. Porém, esse kΔR é uma fase fixa. Mas eu tenho uma fase fixa que vai ser somada a uma fase aleatória, né? De 0 a 2π. Ou seja, eu vou ter aqui uma fase aleatória de θ linha, certo? E uma vez que o θ ele está distribuído aleatoriamente entre 0 e 2π, se eu pegar essa fase aleatória e somar uma fase fixa, você vai ter uma distribuição aleatória das fases totalmente de novo, porque depois que você passa o 2π, repete, certo? Volta a ser como se fosse o zero, ou seja, não importa qual que é a diferença de caminho, você sempre vai ter aqui uma fase aleatória θ' que também é uniformemente distribuída. Não seria entre 0 e 2π, mas seria entre um φ0 e 2π mais φ0, que é completamente equivalente a 0 a 2π de novo. Tá? Então, essa diferença de fase é completamente irrelevante. Então, você tem esse EP, que vai ser esse campo E1, mais esse fator aqui, 1 mais exponencial complexa. Ok? E a nossa missão agora é investigar qual que é o comportamento dessa fase aqui. Então, a intensidade está associada ao quadrado da amplitude. Então, vou calcular o quadrado da amplitude multiplicando EP por EP conjugado. Certo? Então, o que aparece nesse produto, né? Primeiramente, a gente vai ter o campo ao quadrado da fenda 1, ou seja, isso aqui vai me dar conta, nesse quadrado de uma das amplitudes, da intensidade e zero, ou seja, qual que seria a intensidade de uma fenda sozinha, certo? E esse termo aqui vai dar conta de qual que é o efeito prático de eu ter duas fendas ali, tudo bem? Agora a gente tem mais uma questão do caminho, da diferença de caminhos ópticos, mais de uma fase aleatória, aqui θ', né? Mais ou menos, né? Que tem um conjugado. Faz uma distribuição, né? 1 que multiplica 1 vai dar 1. 1 que multiplica exponencial é aí menos θ'. Essa aqui vai dar
E elevado a mais I θ', e aqui vai dar 1 de novo. Somo todos esses termos, eu vou ter 2 e uma exponencial mais a conjugada vai dar 2 cosseno θ', certo? Ou seja, esse quadrado aí da amplitude, certo? Deixa eu só fazer aqui, eu ainda teria que botar a amplitude aqui, a rigor teria que ter alguns pré-fatores, né? Mas tá tudo bem aqui, certo? O que vale para amplitude ao quadrado vale qualitativamente, né, para a intensidade. Mas a gente teria que multiplicar o lado esquerdo e o lado direito por ε0, velocidade da onda, sobre 2, né? Ok. Então, a gente faz essa conta e percebam que eu tenho 2 mais 2 cosseno θ'. Esse θ' é completamente aleatório, tá? Então, isso aqui poderia ir até um 4, certo? Mas poderia também ser o cosseno igual a menos 1 e iria a 0. Ou seja, eu vou ter uma coisa que oscila de forma completamente aleatória, numa escala de tempo, vamos dizer, do período da onda, sei lá, 10 a menos 14 segundos, completamente irrelevante. Então, o que importa para a gente, quando a gente enxerga o padrão de interferência, vai ser a média temporal disso. Qual que é o valor esperado, qual que é o valor médio. Tá? E quando você tira esse valor médio, esse valor esperado, você vai ter... Tá? Então, vou colocar agora a intensidade do ponto P, certo? Vai ser a intensidade em 0, certo? Mas esse fator aqui é o valor médio. 2 é número, então a média de 2 é 2. 2 vezes o cosseno de θ', o valor médio desse cara, a gente vai dizer que vai ser 0. Tá? E, portanto, a intensidade do ponto P, quando eu tenho uma fase aleatória em uma das fendas, ou, em outras palavras, quando tem uma completa decoerência entre a fenda 1 e a fenda 2, é simplesmente 2 vezes 0, que é equivalente à fenda 1 mais a fenda 2, porque a gente supôs que a intensidade de cada uma das fendas é igual. Tudo bem? Então, o fenômeno de interferência não é observado. E basicamente, gente, isso é que acontece quando você está numa sala, acende uma lâmpada, ok? E aí você fala assim, eu preciso de mais luz nessa sala. Você acende outra lâmpada. E simplesmente fica tudo mais claro, certo? Não acontece uma interferência visível, perceptível aos seus olhos, de que quando você liga duas fontes de luz, começa a ter um padrão de pontos de máximo, de franjas claras e mínimas espalhadas ali e uma bagunça, com a diferença de caminhos ópticos. Tá? Isso não acontece. Por quê? Porque são duas fontes de luz não coerentes e que, portanto, quando você tem uma defasagem aleatória entre elas, você basicamente percebe uma intensidade, tá, equivalente, que é simplesmente a soma das duas intensidades. Ok, gente? Então, essa aí foi a nossa introdução aí à óptica física, discutindo os experimentos de Jung e a importância de se ter coerência entre as suas fontes de luz. Ok? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.